Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos, como vocês estão? Estão bem? Estão todos em paz? Espero que sim. Por aqui nós com as energias muito atravessadas, né? Como vocês vão poder perceber durante a gravação, ou não, não sei, Ou né? não. Ou não, estamos por aqui gravando esse episódio. Hoje nós vamos falar de Lovely Runner, ou Adorável Corredora, e é uma série assim que foi um fenômeno, segundo aqui os posts, né, das pessoas que assistiram e da crítica no geral. Foi uma série que foi muito agradável de assistir. Eu gostei bastante, né? É uma série de fantasia, tem alguns pontos fantasia, romance, né? E bem fantasia mesmo, porque é uma série que fala de volta ao passado. E eu gosto dessas séries, mas a volta no tempo, assim, para mim, muitas vezes causa muita confusão, porque você tem que estar muito atento àquilo, porque você fala, nossa, mas como assim aconteceu isso? Adorável Corredora tem menos confusões assim, porque é mais claro, e quando ela volta ao passado, ela volta no ano de 2000, então é uma coisa mais tranquila. Tem 16 episódios, é de 2024, na plataforma do Viki. Tem muitos rumores aí dizendo que a Netflix comprou, que vai chegar aqui, mas eu não achei data próxima, né? de Uhum. a Elisa também pesquisou, né, Elisa? Bom dia, Data, Elisa. Boa eu não tarde, boa lembrava. noite. Pois é, essa série está sendo anunciada pela Netflix, só que a gente não viu data certa, ou se tem data, pelo menos ontem a gente não encontrou para pegar essa informação. E foi uma série que meio que me conectou. Eu tava até me, não me, estava refletindo sobre estar desconectada da série, mas na verdade no começo ela me conectou com os doramas de novo, que eu venho numa leva de assistir muito BL, muita coisa da Tailândia. Estou trabalhando com algumas coisas relacionadas à Tailândia também, produção de conteúdo. Então ela me conectou com os doramas, que foi o que trouxe toda essa camada de reflexões e aprendizados emocionais que, que me conectou com a Ellen de outra maneira, né? A gente que era amiga, a gente ficou amiga na pandemia, que eu acho que bastante gente talvez conheceu pessoas nessa época, e depois que eu fui descobrindo outros tipos de série asiática, ah, meio que desconectei, aí me conectei, enfim. Aí toda essa conexão, desconexão também fica, talvez, nesse ruído que a Ellen comentou de será, como que vai ser esse episódio? Mas vai ser um episódio que tiver que ser, porque a gente vai deixar ele falar por si, entre aspas. Porque Ah, nós somos dessas, né, Elisa? Vocês vão perceber uhum, também que a gente está modificando Dora, no sentido mesmo de nos apegar menos àquela parte técnica, porque essas informações vocês têm, né? Vocês dão um Google aí, vocês acham tudo. Então, talvez isso, assim, a gente fale meio por cima, mas não vai ser o ponto principal disso, né? Então, por isso que a gente está falando dessas comunicações, dessas energias, assim, que a gente está aham, mudando muita coisa, porque a gente mudou também, né? Então, a gente vai sim. fazendo. Por isso que, assim, vai sair o que tiver que sair, como a Elisa disse. Porque a nossa energia é assim, né? E sem restrição quanto a spoilers, então agora o DoraCast é spoiler free, liberdade aos spoilers. E até a gente veio conversando essa semana sobre liberdade de se expressar e o tanto que a gente é livre mesmo para se expressar, ou o contrário, né? Ganhou tanta liberdade de expressão que as pessoas
simplesmente ligaram o Fo e falam, escrevem, comentam do jeito que sentem, sem se preocupar se do outro lado vai ter alguém lendo, se alguém vai se sentir, como vai se sentir afetado, como vai se sentir. Então, e falando em afetação, a gente vê a afetação entre aspas, na série com a Sol, quando ela descobre que ela pode ir e voltar no tempo, praticamente. E também, uma hora, ela acaba descobrindo. Não sei se ela acaba descobrindo como voltar, ou isso vai sendo mostrado aos poucos para ela, né? Quando que ela volta, em que situações ela volta. Isso aí a gente vai deixar para vocês descobrirem. É, pelo menos acho que eu lembrei aqui como ela volta. E, e que o foco, ela sempre tem um foco externo também, acho que é interessante. O foco das viagens no tempo da Sol, quando ela vê, ela sempre tem um objetivo externo. No começo das, acho que no primeiro ou segundo episódio, já acontece lá a tragédia com a pessoa que ela gosta, e ou é do 2 pro 3 se eu não me engano. Aí, num ápice emocional e num desespero, acontece essa possibilidade dela voltar 16 anos, né? Se eu não me engano. Uma coisa Sim, assim. é. 14, 15 ou 16 anos ela volta. E aí ela tem a possibilidade de viver de novo ou focar em outra coisa, porque até então ela estava conectada numa pessoa, depois ela, com todo o conhecimento que ela tem talvez dos 30 anos dela, se eu não me engano, 30 e poucos. Sim, ela tá com 30 e volta lá para os 18 lá. Uhum. Então 12 anos então que volta, não é tudo isso. É, E aí ela começa a ver que ela pode mudar a história, contar uma outra história. E, e é isso. De começo, assim, a Sol essa atriz em particular, quando eu assisti, agora eu vou fugir o nome da série, mas a série que eu assisti com ela, Extraordinary, extraordinary, isso, é isso aí. é Extraordinary You. É, Quando ela fez essa série, eu não me conectei muito com a atriz, não, mas também nessa não gostei dela. eu consegui me conectar muito mais com ela agora. Mas diz que ela é uma ótima atriz, tem uns dramas também que ela fez, que depois até dá uma procurada pra saber como que é, porque ela diz que ela é muito boa. Não tô falando que ela não é, mas ela é muito boa, só que eu não tinha me conectado com ela, porque ela sempre tava nesse personagem mais adolescente, e o personagem adolescente coreano, dependendo da temática, é muito aquilo que a gente falou de é, mais infantilizado, aquela voz mais puxada pro ai, que bonitinho, fofinho, sabe? Aquela voz que você faz quando você tá conversa com um cachorro, com um gato ou com um bebê. Que isso é um ponto da Elisa, que ela tem É, horrores disso. sim, até eu acostumar com essa, com Na Ásia isso é esse muito forte, jeito, né? né? A Ásia tem isso muito forte, né? Das mulheres ter Sim, esse negócio muito infantil, né? sim. E isso me irritou na personagem. Daí eu não sabia se era personagem ou se era atriz. Aí eu percebi que era o personagem, né? Personagem mais fofinho, o adolescente, ou até o adulto também, quando tá no, começa a namorar ou tá querendo conquistar a pessoa, vem com essa voz mais infantil. Eu tô tentando entender qual é o apelo nisso, talvez, no particular. Mas, enfim, a Sol é uma personagem fodástica. E ela faz de tudo pra salvar o personagem do Sanjay, que é o amor da vida dela também. E ela é o amor da vida dele também, né? Porque resistir a, sei lá quantas vezes eles foram e voltaram, ela foi e voltou no tempo.
Perdi as contas também, porque foram muitas voltas, idas e voltas, idas e voltas, né? Aham. E ela, muito assim, o que me irrita nisso, daí eles ao ponto do infantil, e ela tá falando da atriz, o que me irrita é a comunicação deles, né? Inclusive a nossa Hum. conversa, né, com a Elisa, a gente conversa antes, e aí a gente estava falando muito de comunicação também, né? Da gente estar. Uhum. E isso é um ponto que me irrita, porque eu tenho carência nisso, né, de me comunicar melhor, né? Então vai me irritar porque eu estou vendo, né, aquilo e me irrita porque eu também faço esse movimento, né? Hoje já melhorou bastante, a gente vai evoluindo, graças a Deus, né? A gente vai expandindo, mas é um ponto que ela, assim, ela, igual a Elisa falou, ela é uma personagem fodástica mesmo, mas ela tem isso de falar, não, eu vou resolver por mim, né? Eu vou ser Hum. sozinha e não vou comentar com ninguém porque é o melhor. Eu acho que é o melhor para ele. E aí ele, da mesma forma, acha que é o melhor para ela. Então eles ficam nisso e não conseguem arrumar, né? O que precisa arrumar, porque eles voltam no tempo para arrumar certas coisas, né? Consertar. E aí eu tive esse pensamento também de, eu falei, por isso que a gente não volta no tempo, porque a gente ia querer ficar arrumando, a gente ia viver voltando, né? A gente ia ficar nisso, a gente faz isso já, que a gente, muitas vezes a gente se prende num passado, porque fala, ah, se não tivesse sido assim, se eu tivesse feito de forma diferente, hoje seria diferente. Então a gente Hum. tá preso no tempo, do mesmo jeito que eles estão lá, só que eles tinham a possibilidade de, né, ir lá e viver tudo de novo como se tivesse no mesmo momento. A gente vive no sofrimento, né? E preso nesse tempo ali. Mas de uma certa forma você continua lá. Então a gente volta no tempo, né? Eu até falei a gente não volta, mas a gente volta sim e fica preso lá, sendo que a gente só pode ter o presente, né? A gente só consegue mexer com o presente. E aquilo já foi. Então eles ficam voltando nisso. Eu acho que até agora falando aqui talvez o que quem escreveu a série resolveu trazer exatamente sobre isso, né? Não tem como você voltar, porque nada vai ser perfeito, porque todas as formas que ela trouxe de mudança no tempo não foram legais. Mudava um ponto que ficava bom para ela, mas ficava ruim para o outro. Mudava um ponto que ficava bom para ela, mas ficava ruim para mais três. Aí depois ficava bom para os três, ficava ruim para ela. Aí ficava, então Hum. ficou, era, aí ela voltava de voltando, voltando, voltando e nunca estava bom. Porque as coisas são como são, e aí entra a questão da aceitação também, né? Da gente não aceitar, porque é isso que eu tô falando, a gente fica nesse passado porque a gente não aceita que aquilo podia fazer, né? A gente tinha aquela idade, aquela maturidade, e só podia resolver daquele jeito. Não tinha outro jeito. Aí sim, eu tô nessa idade hoje. Vou resolver, claro, com a maturidade que eu tenho hoje, mas vai ser diferente porque eu vou afetar várias coisas que hoje estão legais e voltando naquele tempo, mudando só aquela situação, vai mexer com tudo no meu hoje, né? Uhum. Então é essa aceitação da gente, tá, eu fiz, talvez não fosse o melhor mesmo, mas era o melhor naquele momento e eu viver com isso, né? Como seria a Uhum. gente não ter esses arrependimentos? Porque o arrependimento ele prende muita gente. Então a série, nesse ponto, ela mexeu muito nesse sentido aí de não posso viver, eu quero sempre estar em outro lugar, né? E aí a gente vai para a questão de, né, falando aqui, e eu acredito, a gente vai para essa questão de eu não me aceitar como eu sou. Porque se eu Hum. quero sempre fazer diferente, estar diferente, ser igual não sei o quê, então eu não aceito a minha pessoa aqui. E eu falo por experiência própria mesmo, assim, de eu não ter essa aceitação, amor próprio, né, gente? Amor próprio. Você não gostar de quem você é, então você sempre vai buscar coisas fora, externo. Então você sempre fica viajando, estando aqui, estando ali, mas a comunicação com você não existe. Então você não vai estar Uhum. satisfeito, você nem sabe quem você é. Né? Você nem sabe o que você proporciona. Aí você olha uma pessoa e você admira, porque isso não é errado admirar alguém, né? Não é inveja. É uma admiração que você tem, aí você quer ser igual, não que você queira roubar aquilo da pessoa, mas você quer ser igual porque você admira as características dela. Mas e as suas? Você já olhou para as suas? A gente fecha isso porque a gente fica sempre querendo estar num outro lugar,
Uhum. de um outro jeito, né, que talvez fosse mais agradável aos outros, mas eu nem sei se me agrada, né? Sim. Então, e aí, gente, eu comecei a falar agora, fui embora, porque entrou num ponto que eu não tinha feito essa conexão durante o assistir a série, mas eu comecei a falar aqui e me veio tudo isso aí, tá? Então, é isso aí. E falando em conectar, desconectar, como são algumas linhas do tempo, talvez a gente está conectado numa linha diferente Provavelmente, para poder, pelo menos eu muito do meu lado, essa série a gente já poderia ter falado sobre ela antes das nossas férias, digamos assim, só que não estava saindo de jeito nenhum. Não vou pensar muito, se eu for pensar muito racional, posso usar procrastinação ou sei lá, mas se for usar o todo, é uma desconexão mesmo. Uma desconexão com o quê? Talvez essa linha do tempo. Eu tô na linha do tempo do passado com essa série, tô na linha do tempo do presente, tô com a linha do tempo. E falando em voltar no passado, essa semana eu revi uma série que é um VL que fala de voltar no tempo também. A pessoa incó- passou como uma incógnita para as outras pessoas, mas dentro dela ela sempre reclamando, sempre falando: ai, minha vida é tão difícil, minha vida é isso, minha vida é aquilo. E quando acorda com os 30 anos também, provavelmente, a pessoa que ele gostou a vida inteira vai casar e ele fica muito triste. No que ele vai comprar um presente para essa pessoa, aquilo estraga. Na verdade, não, ele compra um presente para um amigo secreto lá na época da faculdade e carrega esse presente até os 30 anos. E quando ele fica sabendo do casamento, ele vê aquele presente e aparece alguém falando assim: eu posso consertar para você. E no que a pessoa conserta, é como se fosse uma bola que leva para o tempo, né, para outro lugar. Aí ele consegue voltar para o passado e começar a mexer na história. E conectando com a série Lovely Runner, a Sol quer de toda maneira que o personagem do Sanjay viva. Então, conectada com a outra série, ele quer fazer de tudo para não perder as oportunidades que ele meio que deixou passar, porque ele não teve iniciativa, porque ele ficou naquela coisa lá de reclamar, e ele começa a mudar. E no que ele muda, quando que ele volta no tempo, ele chama a atenção de outra pessoa. E essa pessoa, porque é o cara que fala para ele, você pode voltar no tempo para fazer o que é certo. Mas até ele entender o que que é o certo para a história dele, que não é exatamente gostar daquela menina, mas de um cara que vai aparecer depois de toda essa mudança que acontece, porque ele pensa que ele tá sonhando. Então, tipo, eu tô sonhando, posso fazer o que eu quiser. Pra mim é a primeira sensação que ele tem quando ele volta no tempo. E no que ele volta lá, e ele fala: é um sonho, então deixa eu me divertir, deixa eu beber, deixa eu falar o que eu quero, né? Não deixar passar. E até ele descobrir o que é o certo pra ele, e a Sol também tem isso, porque no fundo, no fundo, ela voltou infinitas vezes, que eu não sei quantas, foi pra não lembro. para saber o que que era importante pra ela, como era Exato. importante pra ele nessa outra série, o que que era importante pra Sol, como porque acontecem algumas coisas com a Sol problemáticas, né? Que eu vou voltar pro personagem da Sol já para até pra falar dos personagens principais pra conectar um pouco melhor. É, o que que é o certo para esses personagens e falando o que é certo, assim, as escolhas mais profundas, né? Que é sempre, mesmo que eu não aceite de começo algo, mas aquilo é o que tá como, entre aspas, destino, ou uma coisa mais de alma, mais de espírito, que é algo mais. É a grande contribuição que eu posso ter
na vida hoje em dia é cuidar e descobrir quem eu sou. Então, esses personagens, sempre de olho em- nas pessoas de fora, passam a perceber com essas séries, com essas histórias, que o personagem mais importante são eles mesmos. Os personagens mais importantes são eles mesmos. Então, é meio que uma, né, até quando eu posso ir no passado para fazer o que é certo para todo mundo ficar bem, e até que ponto que eu preciso abandonar essa ideia de que nem todo mundo vai ficar bem, mas eu preciso ficar bem. E falando dos personagens, antes da Ellen comentar sobre, os personagens principais aqui que a gente vai falar mais é do Sanjay e da Sol mesmo. Tem também o Taesung, que é um amigo deles que acaba se envolvendo com a Sol quando ela é adolescente, que era a paixão da adolescência dela, até ela descobrir que o Sanjay sempre foi apaixonado por ela. E, e tem ali, tem a mãe da Sol, tem o pai do Sanjay, tem. Enfim, acho que a gente vai falar muito mais das histórias do que dos personagens hoje, né? Ele, pelo menos essa energia que tá saindo, assim. Sim. E sobre os personagens, a gente vai compartilhar depois em posts nas nossas redes. Diga. Mesmo porque foi o que eu falei, né? A gente dá um Google e Aham, acha tudo, né? sim. E, e aí, para conexão mesmo, que são os principais, são os dois mesmo, a Insol e o Sanjay. E eu ia falar, a hora que a Elisa falou disso, da gente aceitar as coisas, dar um exemplo particular aqui, um exemplo pessoal. Quando a minha mãe faleceu, assim, eu tive muita dificuldade de aceitação. Eu não aceitava que ela ficou doente, não aceitava nada disso. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria como a Sol. Eu ia ficar tentando achar meios dela ficar viva, né? Porque eu sabia que tinha condições, ou então, pelo menos, eu ia passar mais tempo, sabe, esse tipo de coisa? Eu ia fazer certas coisas, porque eu não fiz. Mas aí, como a Elisa falou, isso não tem a ver com ela, tem a ver comigo, porque foram coisas que eu deixei de fazer, foram coisas que eu queria que ela ficasse bem, mas não era ela, se ela ficasse viva, era porque eu queria ficar bem. Então tem a ver com a gente mesmo. Então, nessa época, eu fiquei muito rebelde com Deus, porque nessa época eu era muito de uma igreja, de uma religião, e aí eu falei, não, porque eu sou dessa religião e eu tenho o direito de receber o milagre, né? Mas o milagre era para mim, não era para ela, né? Então, eu levei um tempo e foi a partir disso que eu fui em busca de autoconhecimento, de entender como as coisas funcionam, e aí abriu. Então, quer dizer, ela foi uma ferramenta, né? A morte dela foi uma ferramenta para que eu me descobrisse, porque senão eu estaria naquilo ainda de, né, dependência emocional. É Hum. fácil a gente ter essa aceitação? Não, foi um processo, foi um caminho aí, é como fazer o caminho de Santiago. Eu fiz o caminho de Santiago com essa questão na minha vida, tá, gente? Uma comparação nada a ver, mas é que assim, todo mundo fala que o caminho de Santiago você tem vários insights, tem várias. É uma É uma coisa que eu jornada, quero, né? uma jornada, é uma coisa que eu quero fazer, né? Um dia desses aí. Mas aqui eu já trilhei um caminho de Santiago fazendo essa jornada desse autoconhecimento no sentido de aceitar que ela tinha a questão, porque daí eu queria que ela vivesse, mas ela queria viver, né? Eu nunca perguntei, será que ela queria continuar viva? Será que o que ela escolheu para ela era ficar até, não sei, então, né, não tinha a ver com ela. A gente fala que é em prol de outro, que é como a Elisa falou. A Sol, ela queria que todo mundo ficasse bem, mas no fundo, o que era melhor para ela? Né? Então, o melhor para ela era desse jeito. Os outros iam se adequar dentro da realidade deles, dela lá, mas cada um tem a sua escolha. Eles vão escolher diferente mesmo do que a gente quer, porque aí é um controle que a gente não tem e a gente quer ter, né, sobre a vida do Uhum. outro. E a gente não tem. Então, é a gente prestar atenção mesmo em como a gente está vivendo. Como eu falei aqui, o lance do amor próprio. Quando a gente fica querendo controlar a vida do outro,
né? Controlar nesse sentido de que o que é melhor para ele, o que eu acho que é melhor é dentro do que eu acho, mas eu não sei se o outro quer desse jeito. Mas eu, né, Hum, dentro da minha grande sapiência, eu acho que o melhor é isso, eu vou lá e começo a controlar, só que aí eu vou ficando ruim, porque também me afeta, uhum, porque não, talvez aquilo seja muito desgastante energeticamente falando. Eu tenho que ficar de olho em tudo para deixar todo mundo bem, mas e eu? Né? Eu consigo olhar para mim, saber o que, que é bom para mim. Às vezes eu não quero fazer nada disso. Né? Quero largar tudo e ir embora e deixar todo mundo se virando, mas eu não consigo porque tem sempre o outro, né? Então, é aquele lance do oxigênio no avião, né? Cai a máscara, põe você primeiro, porque senão você não vai ter condição nenhuma de salvar ninguém, mesmo que seja seu filho, né? uhum, Então, é a gente ficar. Para mim, essa série trouxe muito disso, porque é o que ela tentava fazer o tempo inteiro, salvar alguém. A gente não salva ninguém. Que a hum, gente salva a gente, né? Isso é um fato. sim, Só a gente consegue tirar a gente de onde a gente está. E leva um tempo, né? A gente tem uma jornada, tem um caminho aí para fazer, para entender isso. Uhum. sim. E voltando à comunicação, talvez até para ir fechando esse episódio, que ele veio truncado, mas teve um sentido. Talvez é para a gente saber e, melhor, trazer a consciência de que tem uma hora que a gente precisa chegar na nossa própria linha do tempo. Não vai adiantar nada viver na linha do tempo dos outros, porque eu vou viver uma vida que não é a real, porque eu vim viver a Elisa, a Ellen veio viver a Ellen, você veio viver você. E se eu tô nesse lugar de sempre fazer o que o outro pede, porque, ou não importa, sei lá, síndrome de Salvador, síndrome de herói, síndrome do sei o quê. Interessante ponto de vista falando em síndrome, não é bem não é exatamente isso, só um exemplo de estar nesse lugar por muito tempo e querer ficar nesse lugar. E aí você delega a sua vida para outras pessoas, porque você sempre vai viver querendo consertar ou fazer as outras pessoas ficarem vivas e você vai morrendo aos poucos, porque você se esqueceu. E acho que a jornada do autoconhecimento é isso. Uma hora a gente acorda, uma hora a gente desperta e vê, peraí, eu tô vivendo para quem? O que que eu tô fazendo? Tem sentido? Não tem sentido? Quem sou eu? Vem todas aquelas perguntas. E aí você começa a encontrar a sua própria linha do tempo, que é a linha do tempo Tá? da Elisa, a linha do tempo da Ellen, a sua linha do tempo e a Sol na sua comunicação muito interna, porque ela nunca pediu ajuda. Por um lado, ela quer salvar o outro, mas pedir ajuda ela também não quer, né? Não Tem quer, exato. as hipocrisias, É o controle, né? Que eu sou né? a foda, né, cara? Sim, porque eu, ao mesmo tempo que eu não me escolho, mas eu sempre conto muito comigo. Mas enfim, talvez até a Sol tá confusa até agora e a gente também, Gente pior que a Sol, né? Às vezes em não é alguns nada disso aspectos. que a gente sempre fala, não existe verdade absoluta. Às vezes não foi nada Aham, disso que quem escreveu quis dizer, às vezes não foi aham, nada. É o olhar que a gente tem e o que funciona para a gente tratar na gente, né? Como a aham, gente sempre fala aqui, né? O que essa ferramenta nos dá, né? Então ela deu isso para a gente, né? aham. E a questão da comunicação, para fechar lá do começo, que a Ellen trouxe da nossa. Até onde eu tô confortável em compartilhar coisas, até onde eu não tô, mas saber que a gente não precisa fazer tudo sozinho, que a gente precisa tomar decisão por nós, e quando envolver outras pessoas, tem que falar. Porque ela saiu tomando decisão da vida das outras pessoas por ela mesma. E só aí fazia. Porque eu já tenho essa sabedoria, voltei no tempo, tenho um corpo de 18 anos agora, mas eu tenho a cabeça de 30. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para salvar o Sanjay. Mas nesse período aí, ela passou por várias tentativas de
ser atacada, invadida, não se cuidou nesse sentido, não contou com as pessoas à volta dela, porque senão a gente viveria cada um viveria no planeta, igual o Pequeno Príncipe. Mas Sim. não, a gente tá num planeta de bilhões? Bilhões de pessoas. Pois é, né? Mas é porque, e aí uma pergunta que eu quero deixar para vocês é quantas vezes vocês viveram e aí vocês voltam para buscar aquela memória e vocês não têm, né? E eu falo muito isso por mim, por exemplo, eu estava lá adolescente, eu não tenho, assim, não tenho memória daquele tempo. Por quê? Porque provavelmente eu estava vivendo isso de querer agradar o outro, vivendo a vida do outro. E aí eu não vou lembrar da minha. Não tem como. Eu tenho, assim, na minha linha do tempo, eu tenho vários apagões, assim. E esses tempos, né? Não esses tempos agora, mas quando eu comecei o autoconhecimento, eu comecei olhar para isso e falei, rapaz, eu tenho muita coisa que eu não lembro. E aí as pessoas vêm conversar comigo, que agora, depois a gente vai ficando mais velha, a gente começa a encontrar as pessoas que estudou com a gente, não sei o quê. E aí eu falo assim, ah, mas isso. Ela fala, não, mas você fazia assim. Eu falei, como assim eu fazia isso? Não era eu. Por quê? Porque eu não lembro, eu não tenho essa memória. Eu sou uma pessoa que viveu sempre em prol do outro, vivendo a vida do outro, né? Assim, porque a minha era desinteressante. Então, por isso eu tenho Hum, vários apagões assim. Então, procure você aí olhar se você não tem isso na sua vida. Às vezes não vai ter porque você viveu intensamente, mas se tiver, se perdoe por isso, né? Não se condene, se perdoe e comece a viver mais aqui nesse agora, né? Buscando realmente estar com você, né? uhum, Porque de fato é isso que importa. sim. E a gente volta na semana que vem. DoraCast oficial nas redes, TikTok, Instagram. Vai sair post sobre essa série mais completinho. Quem são os personagens, os atores. Se eu encontrar alguma frase interessante que eles falaram, ou como pessoa física, ou como personagem. Enfim. Até o próximo, Nelly. Isso, até o próximo, Dora Tingos. Fiquem bem e vivam agora. Até mais.